Fala, povo lindo! A videoaula de hoje não é uma videoaula, é uma conversa entre minha pessoa e a sua pessoa. Se você for uma pessoa professora, sonha em ser uma pessoa professora, mais tranquilo ainda de você entender tudo que eu tô querendo dizer. Mas eu vou trazer a partir de 5 leituras, a partir de 5 livros que me influenciaram muito, de algum modo me fizeram ser professor, e eu espero que esses comentários possam te ajudar também na sua trajetória. Então eu vou falar um pouco dos livros e também um pouco sobre o momento em que eu li esses livros todos aí. O primeiro livro, então, eu já vou falar, mas eu espero de verdade que você veja até o último, porque o último livro eu acredito que seja polêmico. Então vamos lá. Primeiro livro que também é polêmico. Gente, eu comecei a gostar de história antes dos 10 anos. E o meu primeiro contato com história foi através da igreja. Porque quando eu ia na igreja, 8 anos, 9 anos, eu ia para a igreja junto com meus vizinhos, que também são meus primos e tios, e eu ia lá e eu percebia que, nossa, como eles falam de histórias legais aqui. E contavam pra gente histórias bíblicas. E eu não sei se você já foi pra igreja, já teve essa vivência, existe em algumas igrejas uma escola para as pessoas menores, para os pequenos, para as crianças. E essas escolinhas às vezes são chamadas, no caso da igreja Adventista do Sétimo Dia, era chamada de escola sabatina. Então eu ia nessa escolinha e aí eu aprendia sobre as histórias bíblicas e quando eu respondia alguma coisa certo, eu ganhava brinde. Então eu falava, orra, aqui que é legal, porque quando eu vou na escola eu acerto as perguntas e eu não ganho nada. Aqui quando eu acerto eu ganho brinde, eu ganho joguinho, eu ganhei até mesmo um livro. Esse livro é muito famoso, ele é chamado de A Bíblia Sagrada. E esse foi um dos primeiros livros que eu, criança, tive o contato. E eu percebi, enquanto criança, que era um livro de história. Eu não percebia esse livro como um livro espiritual, um livro religioso. Eu percebia como um livro de história. Nossa, quantas histórias legais tem aqui. Inclusive, eu até parei de ir para a igreja em algum momento que eu comecei a fazer algumas questões históricas, algumas perguntas históricas sobre esse livro, porque a minha leitura, a minha visão de mundo era para querer saber história mesmo, né? Não era para me converter ou seguir a religião, seguir aquela crença. Não era. E aí acho que eu até desapontei algumas pessoas, né? Esperavam até que eu fosse virar pastor, sei lá, mas eu só gostava de história mesmo. Então, criança, eu começo a ler a Bíblia e vejo que é uma história muito bacana, muito rica, mas eu percebo que outros povos também têm outros livros importantes. Também tem outras histórias importantes. Eu não consegui achar que uma história é mais importante que a outra. E aí, por conta disso, então, eu fiquei mais gostando de história do que de religião. Então tá, então o primeiro livro que me fez pensar em história e pensar comunicação, pensar como é que a gente consegue se entender no mundo, foi a Bíblia. Olha que loucura. E o seu primeiro livro, qual que foi? Gostaria muito de saber. Aí, eu já na faculdade, eu li esse livro aqui que é uma espécie de manual, é uma espécie de livro inicial para quem está cursando História. Mas se você for de um outro curso, eu acho que também é legal ler esse livro aqui que chama Apologia da História, de um historiador chamado Mark Bloch. Eu me cativei, eu fiquei impressionado com esse livro pela história dos bastidores desse livro. Então vamos lá. Primeiro ano da faculdade, eu já tô com 19 anos ou 20? Acho que 19. 19 anos, e aí então eu me deparo com esse livro, a gente está no ano de 2007, e aí eu entro na faculdade que era tudo novo para mim, eu estudei a vida inteira em escola pública, então na faculdade eu percebo que muitas pessoas vieram de ensino privado e tinham mais conhecimentos do que eu. Então eu tive que correr atrás, eu nem entendia às vezes o que os professores falavam. Então através desse livro eu consegui me situar um pouco melhor no mundo da história, na universidade que ensina história, no caso a USP. E aí eu também me encantei pelo fato de que o historiador escrevendo esse livro, ele estava preso na Segunda Guerra Mundial, ele foi executado antes de finalizar o livro acaba sem fim, tá? A última frase desse livro aqui dá a entender que esse livro não foi acabado, mas ele ensina muito a pensar a história de um ponto de vista científico, mas sem perder afeto. Sabe, isso para mim também, quando eu entrei na faculdade, me chateou um pouco, que a análise histórica muitas vezes ela é colocada como se tivesse que ser fria, quase que robótica. E aí esse livro me deixou mais calmo, porque o autor falou assim, calma, a gente é ser humano, e sempre vai ser ser humano. Pode entrar a tecnologia que for, o nosso ponto de vista sobre o nosso passado é um ponto de vista humano, portanto falho, portanto que é possível de transformar conforme o tempo passa. Tá? Então,
esse livro me deixou mais calmo em relação ao nosso trabalho com a história. A gente não precisa saber tudo e nem falar de um jeito chato. Existe sim o lado humano desse conhecimento que a gente não precisa jogar fora. Então esse livro me ajudou muito. Aí, nessa mesma pegada, nesse mesmo contexto que eu estava entrando na faculdade, conhecendo esse mundo novo, eu li esse livro que foi fundamental, chamado O que é Ideologia, da Marilena Chauí. Esse livro vai conceituar o termo ideologia e vai, nossa, me tirar da lua. Porque eu pensava assim, ideologia é só o que quem pensa diferente tem. Então quem pensa igual o sistema não tem ideologia. Esse livro me ensinou que talvez seja o contrário, né? Aquilo que a gente acha que não é ideologia, nossa, é exatamente porque a gente está bebendo da água da ideologia e não está nem percebendo. Então entender que no mundo existem elementos, estruturas que são invisíveis a olho nu, mas que com muito estudo a gente consegue sim perceber, notar, enxergar de algum modo. Então esse livro ajudou, né, e eu sugiro fortemente essa leitura para que a gente seja menos... Como é que eu posso explicar isso? Para que a gente seja menos passional no sentido de acreditar naquilo que a gente ainda não estudou muito bem. Então eu adoro o fato de sermos humanos e termos esse lado, mas a gente também não pode se abandonar, a gente também não pode largar tudo para emoção, tudo para afeto, porque a gente pode se iludir, somos humanos, não somos máquinas. Então esse livro também nos coloca no eixo, fala, cuidado, né? Às vezes a gente está muito emocionado falando de um tema e não está vendo que a gente está sendo de algum modo até manipulado, né? Então esse livro é muito legal para a gente se localizar no mundo. Beleza. Aí, passado um tempo agora eu já não vou falar mais do primeiro ano da faculdade, agora eu vou falar já do final da faculdade, que é quando a gente já tá falando assim, eu vou começar a dar aula mesmo, tá chegando, eu tô começando aqui a pensar em dar aula. Aí, esse livro aqui, eu acho que ele é muito legal. Jogos Teatrais na Sala de Aula, um manual para o professor, da Viola Spolin. Esse livro aqui, ele é muito bacana porque ele traz ideias de jogos teatrais, jogos que trazem movimento. E aí eu pensei assim, mas nenhum desses jogos aqui cabe exatamente para uma aula de história que eu quero dar. Eu quero falar sobre a crise do Antigo Regime, eu quero falar do Marquês de Pombal, como é que eu vou usar esse livro aqui? Então esse livro não necessariamente, ele vai te dar um guia perfeito que vai ser perfeitamente aplicável na sua aula, não é isso? Mas ele traz uma ideia fundamental. A galera, muitas vezes, não quer só ouvir, quer participar, quer se mexer. Então, quando eu comecei a dar aula, e eu fiz o que eu chamava de dinâmica, né? Então eu falava assim, gente, hoje não vai ser eu escrever na lousa e você só ouvir. Hoje vai ser todo mundo aqui se mexendo para entender uma coisa. E aí a gente chamava isso de dinâmica. Passado um tempo, os estudantes já falavam assim, professor, quero dinâmica. Eu entrava na sala e a galera falava, cadê a dinâmica? Cadê a dinâmica? O professor Walter é o professor que ensina com dinâmica. Então, sugiro fortemente para que a gente não seja apenas uma repetição daquele ensino do século XIX, prussiano, sabe? Lá do leste europeu, assim que o professor fala e o estudante escuta. Puxa vida! Eu sei que às vezes precisa ser assim, mas muitas vezes não precisa ser assim. Então, conforme você coloca o estudante junto no rolê, junto da treta, eu tenho certeza que essa pessoa vai aproveitar melhor aquele tempo e aproveitar melhor aquele conhecimento que você está tentando propor, beleza? Então, muita dinâmica, muita atividade física, vamos se mexer, porque quem sabe aí, algumas pessoas que não estavam gostando da aula passam a gostar, passam a entender, passam a se interessar, beleza? Então, para mim nunca foi um problema assim, olá, aquela pessoa não gosta. Talvez eu que ainda não tenha alcançado algo que aquela pessoa gosta. É minha obrigação agradar todo mundo? Não. Eu queria agradar o máximo de gente possível. Então, se for o seu objetivo, aliás, qualquer ensino, né, ele parte de um objetivo. Se o seu objetivo é atingir mais gente, então sugiro fortemente que você inclua jogos teatrais e dinâmicas em aulas. Beleza. Aí tá, tô me formando. Agora eu preciso ter um pouco mais de conhecimento teórico. Agora eu preciso entender quais correntes pedagógicas existiram. Tem outros livros que eu poderia falar aqui também, principalmente daquele autor, o Dermeval Saviani, né? Ele tem um livro chamado A História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Ele é fundamental como um grande guia. Mas esse aqui me ajudou demais. Esse livrinho aqui, pequenininho, ele é uma pedrada, tá? Ele é fino aqui, mas ele é uma pedrada. Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, do Tomás Tadeu da Silva. Vai fazer uma relação, primeiro que vai dar um panorama de várias escolas, várias correntes de pensamento.
que já auxilia por aí. Mas tem uma relação aqui que é muito legal, que é entre o que a gente ensina, ou seja, o nosso currículo, né? Aquilo que a gente escolhe ensinar. A gente podia falar de tudo, mas a gente fala só de uma parte do todo. Por que a gente fez esse recorte? Esse livro faz a gente pensar nisso, que conforme a gente escolhe falar de uma coisa e não de outra, a gente vai criando uma certa identidade nas pessoas. Então, se eu falar para as pessoas sobre Egito, mas eu não falo para as pessoas sobre o reino do Mali, o reino de Gana. As pessoas vão ter uma ideia sobre o Egito, mas não vão ter ideia sobre outros reinos africanos. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas vão pensar, vão ver o mundo de um jeito diferente por causa do currículo que eu selecionei. Olha que responsabilidade! Conforme a gente escolhe um tema e não outro, a gente está, de alguma forma, fomentando, alimentando um certo tipo de identidade e não outro. Então, a gente sempre está disposto a nos transformar, a evoluir, e esse livro faz parte desse rolê. Então, aqui eu já estou me formando, aqui eu já estou com 24 anos e tentando entender melhor questões teóricas, porque às vezes durante a faculdade eu tive que trabalhar muito durante o dia, como entregador, telemarketing, banco, atendente, vendedor de carro. Eu trabalhei de um monte de coisa enquanto eu fazia a faculdade. Não dá para ler todos os livros, todas as leituras que são recomendadas para gente. Então, quando a gente acaba de se formar, é comum que a gente precise fazer releituras. Fala, nossa, aquele professor indicou uma leitura que eu não tive tempo, vou ler agora. E mais ou menos foi por aí. E agora que eu vou chegar no quinto livro, que é, sim, aliás, quinto, né? É o sexto, né? Já falei 5, mas esse aqui entra como menção honrosa. Esse livro chama Didática, Questões Contemporâneas, da Vera Kandal. Esse livro aqui eu não diria para você que me transformou por inteiro. Uma frase me transformou. Tem uma frase nele logo no começo que eu falei assim, não é possível. Eu quero ensinar isso para sempre. Eu quero que as pessoas entendam que isso é muito bom. E esse livro vai ter uma frase que vai dizer o seguinte, que as diferenças, que as diversidades, né? Essa frase é aliás, a autora, ela pega até de uma outra referência da Emília Ferreiro. Transformar a diversidade conhecida e reconhecida em uma vantagem pedagógica. Eu vou repetir porque essa frase tem um poder maluco. Transformar a diversidade conhecida e reconhecida. Vamos reconhecer a diversidade, não evitar ela. Reconhece o que é diverso e faz disso uma vantagem pedagógica. Eu achei isso tão lindo que isso me marcou, acho que eu tatuaria essa frase, porque quando eu olho uma pessoa e dou valor ao que ela é, eu nunca mais me frustrei com ninguém. Puxa, mas aquela pessoa não gosta de história. Mas é um ser humano, é um universo, gosta de outros temas, tudo bem não gostar do meu. Ah, mas essa pessoa não prestou atenção no que eu falei, tudo bem. Essa pessoa vai prestar atenção em outra coisa, sabe? Nunca a pessoa estudante é o problema. Nunca. E esse livro, outros livros, a prática pedagógica, a prática de ser professor, essa troca de ideias todas, ficar perto de gente legal, ficar perto de gente que nos ajuda, que nos acolhe, que nos compreende, e você também cultivando essas amizades, esses vínculos que nos importam e nos somam, tudo isso faz tudo ser muito lindo na educação, com todas essas dificuldades que a gente tem. Puxa, professor, você falando assim, né, parece tão romântico, parece tudo tão cor-de-rosa. Não é isso. É porque por mais sangrenta que seja a cena, quando você entende o valor que ela tem, o valor que essa atividade tem, acho que a gente consegue superar os problemas, ainda que eles existam. E a gente vai continuar lutando para que eles se reduzam. A gente sabe que em educação é tudo muito difícil, então espero de coração que você conte comigo, conte com o Walter Sola, conte com o Projeto Se Liga Nessa História, conte com a nossa plataforma para te auxiliar, seja para você ensinar outras pessoas, para você também aprender e depois construir sua aula, seliga.com.br. Fato é, estamos juntos e você sabe onde me encontrar. Um beijo.